Começa agora o Momento Inspiração Lupo Esporte. Com o apoio de Lupo Esporte, viva o real movimento. Bom, só para nossa audiência se situar, estamos recebendo então Marcelo Antônio Sangalletti, ex-jogador, está aqui no Inspiração Lupo Esporte. O Sangalletti é nascido aqui em Dois Córregos, começou sua carreira no 15 de Jaú, né? E dali despontou para tudo isso que a gente está falando. Agora, é isso aí mesmo, né? Então a gente agradece muito, viu, a Lupo Esporte por incentivar sempre as entrevistas que elas acabam trazendo muitas elucidações sobre atletas, sobre vida profissional. Enfim, a gente já trouxe aqui muita gente que acabou revelando todos os segredos do seu esporte, tá bom? Tivemos aqui atletas com conquistas internacionais, com conquistas de medalha de ouro em Olimpíada. Quer dizer, tivemos aqui pessoas contando um pouco da sua história. E hoje, prazer de receber o Sangalletti, Marcelo Antônio Sangalletti, que brilhou no Internacional, no Santos no ano de 2000, né? No Corinthians. Enfim, uma pessoa que, além de ter jogado futebol, conhece a coisa por dentro, também já atuou como comentarista, né? Então tem mais ou menos uma visão global da coisa, né? É isso ou não? Isso, bom dia, né? Bom dia, um prazer estar participando com vocês, né? E Madalena, tempo que a gente... Um dia encontrei no café, precisamos tomar um café, eu falei, um dia a gente participa. Lógico, é uma história de sucesso, eu vejo, né? Porque você sai com 14 anos de casa, 15 anos ainda, nem formado né? Na parte de maturidade, né? Mas você vai enfrentando as dificuldades e é uma luta, mas a conquista é um sabor diferente, né? Você conquistar. Eu tenho 9 títulos estadual consecutivo. Exato. Eu comecei a ganhar no Corinthians em 97, fui parar no Inter quando eu encerrei minha carreira em 2005. Eu ganhei todos os campeonatos estadual que eu disputei. Então isso aí é difícil você conseguir, mas eu acredito que eu vejo hoje, né, na época era só instinto, né, de você lutar, de você fazer uma gestão de vestiário, né, então o Muricy me levou para o Inter, depois do Náutico, então as conquistas não foram só dentro de campo, né, as pessoas acham que jogar futebol é jogar dentro de campo, e o importante é você fazer uma gestão também de pessoas, né, em todo lugar é assim, e o futebol não é diferente. É isso aí, né? E difícil também, né? Porque dentro o futebol é coletivo, só que dentro de um time de futebol você tem várias cabeças, né? Certo. E jogadores, tem jogador que é complicado, tem outro que é mais acessível. Então essas questões, como é que você vive? Como é que vivia essas questões? Porque você viveu com o Edmundo, né, no Santos. O Edmundo era complicado, gostava mais de festa e tal, mas no campo parece que resolvia. Como é que era a coisa? Eu joguei com o Edmundo, era totalmente diferente, né? Em campo é uma pessoa e fora outra, mas era difícil. Na época do Santos era um dos melhores times que eu joguei, né? Tinha o Rincon também, né? Então era uma briga de ego até às vezes, isso aí é difícil você controlar isso. E na época era o treinador, o falecido Giba, né? Giba. Que jogou no Corinthians, que foi treinador, e ele estava começando como treinador. Então não conseguia liderar esse elenco, né? Que tinha com vários atletas de personalidade forte. Difícil, né? Então, eu lembro até um episódio simples aqui. O Edmundo chegou atrasado no treino, assistiu o treino, e aí o Giba chamou para reunião e falou assim: não, vocês sabem que eu gosto da noite e esse treino, se vocês fizerem, eu faço depois do treino da tarde. Né? Então, pra você ver a situação, a tranquilidade de repente, dele. dificuldade. Porque o treinador subindo, ganhava um salário, imagina, naquela época, até acho que apareceu, ganhava 300, 400 mil, aquela época em 2000, né? Ele e o Rincon era diferente. Então, era uma briga de ego. O Rincon ficava louco da vida por falta de profissionalismo e o Edmundo tranquilo. O Rincon era mais disciplinado. Sim, cobrava mais, era mais sério, né? E o Edmundo, aquele jeito dele. Só que em campo ele resolvia. Ele resolvia, fazia gol, só que... O Romário também era assim. Sim, marquei o Romário várias vezes, né? Tomei acho que quase todos os jogos que eu joguei, tomei gol dele, que era para mim o melhor que eu marquei, né? E dentro da área, acho que foi o melhor que teve no futebol no Brasil. Dentro da área é muito rápido. Ele ficava enchendo o saco, falando alguma coisa? Nada. Não abria nada. Fácil de você jogar, não vem, não acompanha, só que você joga e olha para trás, né? Porque ele era muito rápido, muito potente, né? Mas ele não falava nada, não ficava cutucando, nada. Tem jogador que fica enchendo, né? E o difícil é você achar ele, né? Porque quando o jogador é grande, você tem como encostar. Ele era muito rápido, então ele dava um toque na bola, só que quando a bola vinha da lateral, né? Ele era explosivo, né? Então você tenta achar, ele era pequeno. Dá aquele tiro de uma vez só. Sim, muito rápido. Você deu um passo e já deu 3. E tem aquele centroavante, aquele jogador que fica cutucando, vou te botar a bola no meio das pernas. Fica irritando o zagueiro ou não? Na época tinha. Hoje com o VAR não dá pra fazer nada, né? Na época você levava um tapa, dava um tapa, né? Era assim, era totalmente diferente o futebol de hoje, né? Mas esse dia, eu lembro na estreia do Fred, né? No Cruzeiro.
Ele me deu umas 2 pancadas, eu falei, porra, e era o Guilherme, né, que era o centroavante. Eu falei, Guilherme, o cara, o menino me batendo, ele falou, para de bater no Sangalete, porra, você vai levar porrada. Teve uma brincadeira. Então tinha essas coisas, falava dentro do campo. Agora, né? só para mim, pra deixar para vocês, porque eu tenho curiosidade, né? O Hendrick do Palmeiras, por exemplo, quando ele pegou a primeira, quando ele fez o primeiro gol no Real Madrid, então ele pegou uma bola, saiu do meio de campo, tinha 2 jogadores ao seu lado, tal, e ele resolveu a parada sozinho. Parece que houve um complô dentro do campo, dizendo assim, espera um pouquinho, esse moleque está pensando o quê? Né? Isso existe? Existe, porque ele está chegando no clube onde tem estrelas já que foi campeão do mundo, tudo, ele é um menino ainda, então, mas é por isso que vence. Tá, teve um caso parecido com o Pato, tá, Alexandre Pato no Inter, e o Fernandão contou pra mim, Sangalete, esse menino é muito folgado, chegou pra gente, falou, toque em mim que eu resolvo, né, e eu falei, pô, ele tem 18 anos, quer chamar pra ele, e na verdade existe, esse é o diferente, né, o atacante, ele tem que ser esse jeito meio extrovertido e meio sem responsabilidade, e ele vai e faz gol. O menino é diferente, né, ele é rápido, eu prefiro o Estevão, né, do que ele até, porque é uma técnica diferente, 1 contra 1 é muito rápido, mas você vê que ele é explosivo, né, é um perfil diferente do outro, ele é a explosão total, finalização forte, e o Estevão já é mais um jogador que vem, recompõe, joga, então são estilos diferentes, né, mas é um grande jogador. Agora, você teve aí em todos esses times, e tirando o Pelé, quem que você acha o melhor jogador brasileiro de todos os tempos fora o Pelé? É difícil, nós tivemos o Zico lá atrás, né? Eu era fã do Zico na época, né? A gente era menino, a gente ia assistir o cinema, vocês lembram isso? Que passava os gols antes do filme, né? E eu vi o Zico, né? Canal 100. Isso, e eu gostava muito do Zico. Eu encontrei no aeroporto, ele me reconheceu. Eu falei, nossa, ele me conhece, né? Um dia que ele falou, Sangalé, você tá bem no Corinthians? Eu falei, pô, o cara me conhece. Então era coisa assim. Então eu gostava muito do Zico da época, né? Mas eu vejo que o Ronaldo Fenômeno foi diferente e o Ronaldinho Gaúcho. Eu não vejo o Neymar, é muito diferente, mas não tem o mesmo profissionalismo que tem que ter hoje, né? Que você vê um Cristiano Ronaldo, você vê o Messi, né? Que são jogadores diferentes. Mas eu acredito que o Fenômeno foi diferente de tudo que ele passou, superou, né? Porque eu tenho contusão até hoje, joelho, preciso operar o quadril, e é difícil, eu parei de jogar por causa de dor, né? Com 34 anos, e ele superou a dor e ganhou uma Copa do Mundo. Então isso é fora do normal, né? Qual que você acha o melhor jogador sem o Pelé? Ronaldo Fenômeno. Ronaldinho. Vou no Ronaldo Fenômeno também. Eu também sou Ronaldinho. Eu acho que o Gaúcho. O Gaúcho é um mágico do futebol, né? É um mágico. Se ele tivesse o profissionalismo que o Sangalete falou, ele teria explodido muito mais do que ele explodiu. Mas ele fazia umas coisas em campo, quem procura no YouTube, gente, parece que é coisa de louco. A bola tá colada no pé era coisa dele. Que eu nem sei porque não ganhavam tão destaque assim, né? Uma coisa assim de louco, né? O Ronaldinho ele é gaúcho, né? Eu conheço, eu morei 3 anos lá, né? E a gente sabe que ele também não foi o profissional que ele poderia ser. Ele foi o melhor do mundo e depois ele se apagou, né? Se boicotou. Essa é a minha crítica. E curtiu a vida. Eu acho que o Ronaldo Fenômeno, eu falo o exemplo dele, né? De machucar e esse cara acabou. Então quando você fala isso, que ressurge um novo atleta, que você fala, não vai jogar. E no intervalo muito curto, né? Porque veja, ele faz a Copa de 98 muito bem, né? Tem aquele problema na final, mas quase leva o Brasil a um título. Sofre a contusão em 97, né, 99, Zé Roberto? 99, depois, 99, depois da Copa de 98. E joga a Copa 2002. Seguinte no auge, né? 2002 da outra no Copa. auge. Agora, o Ronaldinho disse que ele dá, o Ronaldinho Gaúcho, disse que ele dava as festas lá no Barcelona e todo mundo, era festa de 3 dias. 3 dias, começava no final, ia 3 dias. Só que ninguém podia entrar com o celular, tinha que deixar na porta. Tinha um cara que recolhia o celular. Achei que ninguém podia estar de roupa. Mas celular, imagine você, né? Se não tivesse esse... Mas existe isso, mas eu vejo o talento, né? Talento mesmo de técnica, de drible, de mudança de direção. Com a bola, o Ronaldinho era diferente mesmo, né? O Gaúcho. Só que o Fenômeno tinha uma explosão fora do normal para a época, né? É a mesma coisa que falar Pelé. O Pelé lá atrás, por que ele era diferente? Porque ele era completo, né? E o Fenômeno, com aquela força que ele tinha explosão, aí ele vem pro Brasil ainda, você fala, acabou, né? Tá gordo. Aí ele joga. Fala, peraí, o cara é fora do normal, é um fenômeno mesmo, jeito, né? No Corinthians é isso que a gente fala, um fenômeno, porque eu vejo hoje, quem é melhor, Messi ou o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo? O Messi é puro talento, mas o outro é focado, é muito foco e é uma superação. Então é legal você ver aquele atleta, porque a gente joga, quem é o melhor, quem que consegue ser jogador de futebol, não é sempre o talento. Ô, Sangalete, você tá falando dos grandes lá do ataque, né? Mas vamos puxar a sardinha pro teu lado. No teu espaço do campo ali, na defesa, quem são os grandes que você viu jogar e que você tem aí como espelho? Pode ser brasileiro ou não?
Eu joguei muito de líbero, né? As pessoas não lembram muito. Eu comecei como meia esquerda, eu joguei de volante, né? E joguei de líbero. E como é que você fez essa transição, então? Quem foi técnico que foi orientando e foi identificando? Ou você foi... Não, na época, na verdade, eu tinha uma noção de espaço muito grande. Eu jogava muito mais orientando do que eu jogava, né? Então, não era só eu, né? Tem jogador que joga só pra ele. Eu conseguia organizar o meu setor, né? Então, eu fui enxergando, e aí eu joguei de líbero no Inter, joguei de líbero no Guarani, joguei de zagueiro. No Nordeste, joguei 5 anos de volante. Nunca joguei de zagueiro, 5 anos como volante, segundo volante. Entendeu? Então eu tinha noção de espaço, né? Os melhores. Na época eu vi o Baresi jogar, que era italiano, que era muito jogador nessa função. Eu vi um jogador que foi muito excelente, mas não tinha disciplina e era fora de campo problema, que era não sei se você lembra do São Paulo, né? O Valber. Valber. Que jogava muita bola aquele cara. Me tornei São Paulino nessa geração. Era jogadores parecidos comigo, lógico. Que pegava a bola e conduzia. Que jogava, que sabia jogar e que enxergava o jogo, né? E tem zagueiro que dá estourão. Eu tive um problema com o Leão no esporte, porque ele chegou, eu dominava no peito e falou, quero que você rebate. Eu falei, eu não vou rebater. Eu jogo assim. Por que eu vou rebater se eu consigo parar a bola e sair com bola trabalhada, né? Daquela época, né? Então hoje... Eu sou muito amigo do Fernando Diniz, né? Esses dias ele mandou mensagem pra mim, que eu joguei 3 anos com ele. 3 clubes, quer dizer, Juventus, Guarani e Corinthians. Vocês jogaram juntos? Sim, eu sou muito amigo dele. Às vezes eu fui pro Rio, ele manda ingresso pra assistir, e ele vê que tava com o filho dele, ele falou assim, ele falou pro filho dele, filho, esse aqui jogava fácil no meu time. Hoje, porque eu saía jogando desde aquela época, né? Que os zagueiros estouravam e eu gostava da bola no chão, né? Então eu era um jogador diferente pra época, não fui esse talento todo, mas eu conquistei. Eu falo hoje, né? Hoje eu enxergo. Eu fui muito mais importante fora do campo do que dentro do campo. Mas você passou por grandes times, quer dizer, Corinthians, Santos, Internacional, Sport, Recife. Então, quer dizer, você... e ninguém passa por grandes times se não tiver o talento, né? E eu não tinha empresário, né? Eu fazia meus contratos, eu nunca tive empresário. Nunca ninguém me representou. E o Júnior, hein, na seleção brasileira? Você como analista, também como comentarista... Como é que você vê o Júnior? Porque me parece que está patinando, parece que está com dificuldade de montar o time. Qual que é a sua visão? Eu gosto muito do Júnior. Trabalhei com ele no Guarani, ele era auxiliar de um treinador na época e, para mim, uma excelente pessoa, né? Como pessoa excelente. E como profissional também, tá? É um cara correto, né? Tudo existe no futebol, né? E que nem eu sou muito amigo do Muricy até hoje porque é um cara correto, honesto. Trabalhador, honesto e vencedor. O Fernando Diniz também é o mesmo perfil, tá? Cara correto que, vamos falar assim, que não tem, só é treinador e é um gestor de pessoas. E eu não vejo diferente o Júnior. O Júnior também é um cara correto e que tem dificuldade. Imagina se você é treinador numa seleção brasileira, você é muito mais pressionado até para o presidente, né? Porque todo mundo quer falar de futebol, é onde esconde os problemas, né? Que você vai a campo para poder desabafar, você fala da seleção. Eu acredito que o Brasil vai ser muito difícil ser campeão mundial de novo. Nós somos campeão mundial aquele ano que tinha 4, 5 jogadores melhor do mundo, né? Se não for o segundo, Roberto Carlos, Kaká, Fenômeno. Então era Rivaldo. Muito difícil. Então eu ganhei títulos em clube, estou fazendo uma comparação boba, mas eu ganhei título em clubes quando eu tinha 3 ou 4 que faziam gols. Você não pode depender de um, né? A gente está dependendo do Neymar voltar e fazer sucesso, que a gente sabe que não vai ser mais o mesmo. Então é difícil você construir uma seleção contestada, que o Brasil, né, na verdade, sempre tem que ganhar, não pode perder. Eu acho muito difícil, mas o trabalho dele, como qualquer um no lugar. E você não vê nessa geração aí pessoas com esse potencial? Por exemplo, o Hendrick, o Estevão, Vinícius Júnior, Rodrigo. Você não enxerga que eles podem atingir um potencial, talvez não igual, mais perto do que foi Ronaldinho, Rivaldo? Não chega perto. É muito diferente, é muito diferente. Porque naquela época você vê, mudou a época, não vou falar, mas não são jogadores. Tudo bem que você fala que o Hendrick é um grande jogador, que o Estevão é um grande jogador, mas jovem ainda e com muita cobrança, né? Para um título. Naquela época os jogadores já eram o melhor do mundo. Ele foi para uma Copa melhor do mundo. O Rivaldo, eu joguei contra, no Mojimirim, Palmeiras. Excelente jogador, um jogador de finalização, eles eram muito mais completos, a gente fala, né? Hoje o menino, por quê? A base hoje não é tão bem formada como antes. É tudo se precipitando, né? O menino novo já dá aquele peso para ele com 17 anos para ser o melhor do mundo. Naquela época não, você vê, o Rivaldo veio de uma Santa Cruz, né, que veio para o Mojimirim, que foi para um Corinthians que não deu certo, voltou, foi para o Palmeiras. Numa transação que o Corinthians levou vários do Mojimirim na época do Rivaldo. Leto, né? Valber e ele. O Rivaldo foi brilhar no Palmeiras, né? Sim. Então, o Valber era o craque, o Rivaldo foi... Sim. Eu joguei até Taça São Paulo contra Santa Cruz, contra eles, né, na época. Então, jogadores assim que foram crescendo
e não tão pressionados como esses meninos que estão chegando hoje. São talentosos? São, mas não são tão bem preparados. E fala outra coisa, não repetem tanto, tá? A gente repetia movimento. Então você fica mais acertativo, né? Você vê, quem bate falta hoje? O Estevão bate porque ele tem um dom, mas ele não treina tanto, porque hoje tem a fisiologia, o treino é muito mais intenso. E não é também um problema de treinador, por exemplo, os treinadores que dominam o futebol brasileiro, os que vêm de fora. O Arthur Jorge veio aqui, tirou o Botafogo de uma fila, conseguiu 2 títulos impressionantes. O Abel Ferreira nem se fala. O Jorge Jesus, quando veio, até hoje o flamenguista tem saudade. Tem argentino para todo lado no mundo inteiro e não tem um treinador brasileiro. Não está faltando melhorar o nível dos treinadores ou trazer um treinador europeu para a seleção? Eu fiz curso lá de treinador na CBF, licença B, licença A, e fiz gestão também. Eu gosto da mais área de gestão. Eu fui executivo do Náutico também por 1 ano no Campeonato Brasileiro de 2008. Eu acredito que tem que dar mais tempo para esse treinador brasileiro, né? Seja o Fernando Diniz ou o Júnior, é muito cobrado aqui internamente. Mas eu vejo uma dificuldade hoje na base, tá? A formação vem na base. A maioria hoje acha que é muito fácil ser treinador. Eu estudei e vou lá e faço. Que médico que estuda e que não faz a prática antes, né, para poder executar. Então, é difícil falar isso, né? É uma briga entre ex-atleta e pessoal que só faz uma faculdade e vem entendendo de futebol. Porque você vivenciou, né? Você vê, tudo bem que tem números hoje por trás, né? Que você tem analista de desempenho, analista de tudo, mas você está vendo e você sabe quando o atleta está cansado até. Se eu entrar no vestiário, eu vejo o ambiente rápido, se tem algum problema ou não. Porque a gente viveu 20 anos, imagine você, né, Madalena, que conhece isso há quantos anos? Você entrar, você vê o ambiente, como é que tá, você vê potencial rápido numa pessoa, porque você viveu 30, 40 anos assim. Então, quando você vive dentro do futebol, você conhece muito rápido. Então, você faz uma gestão muito rápida de pessoas. E esse pessoal de fora, eles vêm pronto já, com uma equipe pronta. Então, é difícil hoje, e no Brasil, às vezes, você não consegue levar essa equipe, esse treinador. Leva 2, 3, não, é só você, eu tenho uma estrutura no campo. Então, essa dificuldade. Mas eu vejo a falta de formação e de ex-atleta, tá? Ser treinador. No dia a dia de um clube, um técnico pode boicotar um jogador? Um técnico pode, por algum motivo, não gosta do estilo, não gosta da pessoa, pode prejudicar uma carreira no dia a dia de um clube? Pode, mas aí tem a função do executivo hoje que não pode deixar, né? Tá. Entendeu? Você presenciou situações assim? Não precisa citar nomes, você presenciou. Eu não tenho problema não citar nomes. Então sim. Teve um treinador que me prejudicou, o próprio Leão. O próprio Leão. E olha que você está falando de um Leão, batendo as datas aqui, aquele Leão pré-ida à seleção, né? Naquela campanha do esporte, tinha aquele que ele gostava, que ele convocava, Leomar. o Leomar. Você jogou com o Leomar? O Leomar foi reserva amigo meu. O campeonato, antes de ser seleção, ele entrou todos os jogos, porque eu pedia para ser, porque era muito amigo, né? Gente muito boa. Mas o Leão tinha uma predileção por ele. Mas não tinha nível para estar na seleção. Não, ele foi o capitão da seleção. Na verdade, o duro, né? Se eu falar alguma coisa que será que vão me prender, né? Mas na verdade, ele teve um negócio do Leomar, precisava ser vendido para o Leão receber no esporte. E ele foi vendido para a Coreia. Quer dizer, o Leão cacifou o passe. É duro falar isso, mas é uma verdade. Mas eu sempre suspeitei de que existe isso. O Leomar é um amigaço meu, gente boa, não tem nada a ver com isso. Mas não era jogador para ser isso. Ouvi isso porque um presidente falou isso lá. O presidente da época soltou isso na mídia lá em Quer dizer, o Leão tinha a receber do esporte e a venda do Leomar ajudou no acerto de contas. Eu acho que tem isso até hoje, né? Porque tem técnico que valoriza determinados jogadores que, sabe, não deveriam estar na seleção brasileira. Está porque tem esquema por detrás. Onde envolve dinheiro, tem alguma coisa, você tem que ficar esperto. Aquilo que eu ia falar para o galera, né? Porque me parece que o jogador de futebol, de um tempo para cá, virou superstar. Não é isso ou não? Sim, com as redes sociais, né? Um salário, sabe, irreal. Publicidade. E outro dia eu vi o Hendrick entrando na Espanha, né? Sabe, cheio de garotas, tudo em cima dele, sabe? É difícil você controlar uma coisa dessa. Ele tá casado, menino, não tá? Tá, já casou. Casou? Sim, a minha filha é professora dela, faz por vídeo. A minha filha é formada em educação física e dá aula para ela. São amigas. Então, né? Quer dizer, imagine você, um rapaz daquele, chega e encosta um carro, uma Ferrari, sabe, desce, atleta, tal. Nossa Senhora, é difícil você controlar, sabe? Virou superstar, é difícil, não é verdade? Por isso que eu gosto mais do menino, do Estevão, que é muito quieto, fala pouco, né? Aparece pouco e joga muito. Até quando ele vai ficar assim? Quando ele chegar lá no Real Madrid. Você sabe como que consegue? Porque tem uma base, né? A família, pai, mãe. Você começa a olhar a pessoa de onde ela vem, né? Eu gosto muito disso. Peraí, quem é o pai, quem é a mãe?
De onde está vindo essa criação? Então você vê ele que é muito simples, muito humilde. O pai é um evangélico, né? Chama pastor, né? Isso. A mãe, eu conheci lá também, que eu tive lá, assim, é uma mulher simples. E a do Hendrick já tem uma mãe super protetora, que é as mães de hoje do atleta, né? Que não deixa chegar, que tem problema, que protege muito, porque aquele é o menino da galinha de ovos de ouro, né? E hoje, infelizmente, o atleta não faz mais nada, ele só joga. Então, a tomar a decisão dele após esse término de carreira que é complicado. Que eu falei, brinquei aqui, mas é verdade, eu nunca tive empresário, eu fiz todos os meus contratos. Jogando, tinha proposta, eu fazia meu contrato. Foi opção tua ou foi o momento? Não, tinha gente que me ligava, eu dava. Ô Sangalete, eu preciso ter um time da Alemanha que liga, dou um mês pra você, toma, resolve. Porque eu gostava disso, eu tomava decisão, eu tinha essa personalidade, né? Eu tenho 2 irmãos advogados. Então eu fazia meus contratos, mandava meu irmão, vê se tá tudo ok, tá ok? Pronto. Então imagina você fazer um contrato no Corinthians sozinho, fazer um contrato do Inter, eu jogando, tinha uma proposta do Qatar. Eu cheguei no presidente e ele queria renovar comigo, eu tenho essa proposta. Aí quando eu fui resolver, eu falei assim, o Marcelo, na verdade o empresário Marcelo falou que eu tinha que ir, mas o Sangalete vai ficar. Porque o Muricy só tinha eu como líbero, e se eu largo ele que me levou, como que eu vou deixar o treinador? Sem ninguém na posição. Aí nós começamos a trabalhar o Bolívar. Eu jogando, eu puxava o Bolívar. O Bolívar faz assim, que o Bolívar é lateral direito, você lembra o Bolívar, o zagueiro? Sim. Foi campeão do mundo, né? Sim, não, ele foi da Libertadores. Da Libertadores. Aí ele foi pro Mônaco. Aí ele saiu, né? Então assim, você tem que preparar alguém. Isso aí nós somos assim, né? Qualquer pessoa que trabalha numa função, ele tem que preparar outra, né? O grande gestor é aquele que capacita o outro, né? Então eu fiz isso na minha carreira. Agora, você pelo que eu entendi, você disse que os técnicos que vêm de fora estão melhor preparados que os técnicos brasileiros, porque ele traz toda a equipe sua? Traz toda a equipe, porque a questão, eu vou te falar assim, como é que é? Não é só jogar futebol. Eles têm uma equipe e que de repente, como você tem, vamos falar assim, pra vocês entenderem, como tem alguém, um funcionário do clube dentro de uma equipe, de uma equipe de profissionais, que está dentro um auxiliar da casa, um operador físico da casa. Esses, não todos, tá? Não vamos generalizar, mas esses, quando tem uma reunião, sempre alguém está sabendo, né? Um presidente, um diretor está sabendo tudo o que acontece. E isso prejudica o andar da... Você tem uma coisa simples. Eu tive treinador, Carlos Alberto Silva, que não deixava o presidente assistir para eleição. Tá, então eu lembro, vamos falar duro falar que as pessoas não lembram, né? Mas você tem o Beto Zini, que era personagem forte, o único que ele não assistia foi o Carlos Alberto Silva, porque o Carlos Alberto Silva não gostava, ele passava o que era ser feito, e quando acontecia alguma coisa, o presidente sabendo, mas ele mandou ele fazer isso aí, por que ele não fez? Aquele atleta, né? Então, de repente, crucificava aquele atleta porque tinha alguém fora assistindo, que era o presidente, que é uma coisa política. Então, quando você tem uma equipe, e você tem 2, 3 aqui, de repente leva isso aí, fica meio... Então, por isso que esse pessoal vem de fora e se fecham, e são eles os responsáveis, as táticas, os processos de disciplina até interno, eles ficam fechados. O Luxemburgo tentou fazer isso no Brasil como modelo, né? Porque o Luxemburgo, no auge, me parece que quando ele ia, ele levava a sua equipe. Comissão técnica grande. Sim, comissão grande. Você vê por que ele foi o melhor. Vitorioso. Sim, ele foi vitorioso, né? Para mim, eu trabalhei pouco com ele no Corinthians, mas todo mundo fala que foi o melhor treinador. Tá? Campo, né? Eu falo não pessoa, tá? Como treinador. Você concorda com isso? Como treinador, sim. Para mim foi um dos melhores, né? Trabalhei um pouco com o Parreira no Santos, mas eu prefiro o Muricy, tá? E pelo perfil dele, tá? O que o Luxemburgo tinha de diferente, né, dentro do campo, o que você acha? Ele sabia fazer uma gestão de pessoas. Ele era muito bom, ele fazia, ele agregava. Você fala isso do Filipão, que o Filipão era bom nisso também. E que o Luxemburgo era bom na tática, por exemplo. Muito bom na tática. Que ele via você jogando ali e falava, você vai render mais aqui, vem jogar aqui, é mais ou menos isso? Eu joguei contra ele, nós fomos jogar na época o Inter, quando o Cruzeiro foi campeão em 2003, nós entramos jogar no 3-5-2, né, para falar, e ele veio aberto, quer dizer, eu como líbero eu não conseguia. E eu tomamos 3 gols, que era o Alex, o meia. Eu olhava o Muricy e falava, Sangalete, muda. E eu mudava. Aí eu ia pra volante e eu fechava no 4-4-2. Foi 3-2 o jogo, só que ele matou a gente na parte tática. Ele estudava muito, ele sabia como romper um desenho tático. Agora, me diga uma coisa. Você como ex-jogador de futebol e agora como um cronista, como um analista de futebol, e esse técnico Palmeiras do Portuguesinho? Porque eu vejo uns com uma simpatia profunda e outros achando que ele é metido, que ele é nojento, que ele é prepotente. Como é que você vê o Portuguesinho? Eu vejo ele que, para mim, é o melhor hoje que tem no Brasil. Ah, é? Os números que ele tem, né? E eu conheço o pessoal que jogou lá dentro, jogou no Palmeiras, e fala que ele é muito diferente. Ele fecha o grupo, né? Então, você pode ver que às vezes ele é indelicado e meio arrogante com a imprensa.
Né? O Muricy foi isso, só que o Muricy começou a todo mundo gostar dele, que ele era autêntico, né? Que ele batia na imprensa. É porque ele batia na imprensa, né? Discutia, mas aí virou, o pessoal já sabia que ele era daquele jeito. E ele faz isso, é o perfil dele de gritar naquele jeito no campo, de falar, né? Fala o português, e dele dar umas entrevistas meio arrogante, né? Vamos falar assim. Mas funciona o trabalho meio dele. sem paciência. Na verdade, ele blinda a equipe. O grupo dele, isso é o principal. Que foi um erro que o seu amigo Fernando Diniz cometeu no São Paulo. Aquele São Paulo que estava para vencer com a mão na taça, aí teve um dia que ele chamou a atenção do Tietê, com o estádio vazio no meio de todo mundo. Às vezes o Diniz peca ou pecava nisso. Eu falei para ele isso aí. Eu falei porque perdeu o elenco. Tá faltando um auxiliar que auxilia, né? Entendeu? Que fala, chega. Opa. Né? Que você tem que ter esse... Tô vendo, tô assistindo. Sim, você tá chega nervoso, aqui. Agora, às vezes, ele tem um auxiliar que não tá auxiliando nisso. Não que não seja bom profissional. Sim. Mas que não fala porque você tem que entender. É a mesma coisa que você lá de uma esposa, né? Marcelo, chega. Ela te posiciona, né? Você tem a direção e ela vai controlando os pequenos detalhes, né? E o auxiliar nada mais é que isso também. O Tata foi auxiliar do Muricy, falecido já. Ele pegava tudo dentro do vestiário. Entendeu? Ele chegava no Muricy e não deixava o Muricy dentro do vestiário. E eu era o cara, Sangalete, falei, deixa que eu resolvo. Né? E era mais ou menos isso, né? Você tem que estar, o ambiente tem que estar com energia boa. Então ele faz isso dentro do... Você pode ver que ele... Vamos falar assim, para você entender. Se eu fosse o executivo do Palmeiras, jamais mandaria ele embora. Porque o que ele trouxe, o que ele revelou de menino, o que ele trouxe de milhões para esse clube, ele pôs os meninos. E ele falou bem, ele falou do Estevão antes, que vocês não lembram. Esse menino aqui não vende, porque ele é muito diferente. Jogou o menino lá em cima, o valor dele. É estratégia. O cara dá uma entrevista correta, além de ser treinador, ele valoriza o seu ativo. Pô, como que você quer um treinador que ganha e que valoriza o seu ativo, que põe os meninos e que vende? Quantos milhões e bilhões ele trouxe para o Palmeiras? E ele acabou de colocar aquele jogador, o que fez o gol agora contra o Bragantino, o Mirassol. É o outro menino. E tem um outro ainda. Tem o Luigi, tem o Thales. Porque quando eu fiz executivo, pra você entender, falou assim, chegava no treinador, tem um menino aparecendo, nós precisamos pagar a folha. Quando estiver ganhando, coloca esse menino 2-0 pra gente começar a valorizar ele. Não num momento ruim que você pode queimar. É mais ou menos isso. E ele não precisa falar nada, pelo que eu vejo. Ele sabe o time certo de colocar. Ele coloca, ele não tem medo, ele põe num time entrosado, que o time dele é bem treinado, então valoriza. Põe um menino com talento num time mal treinado. Você queima o garoto. Queima, né? Então, eu lembro disso que nós trabalhamos assim no Inter. O Inter veio Nilmar, Daniel Carvalho, esses meninos que nós colocávamos. E quando ganhava, eu era o capitão. Quando ganhava, eu falava, dá entrevista a ele. Quando perdia, quem dava entrevista era eu. Você não pode queimar esse menino, é um ativo que você tem esse papel de liderança, né? E você fala mesmo. Conta uma história de bastidor legal pra gente aí que ninguém sabe, né? De repente, alguma briga no vestiário que você teve que separar, como é que é? Conversando com o Sangalete, eu tenho que mudar meu conceito, porque eu acho português um bom técnico e tal, mas eu acho que ele muda muito, não cria raiz no time, né? Então eu acho que o jogador fica meio irritado. O jogador viaja e fica na reserva. Sabe? De repente o jogador quer jogar ou não quer? Sim, mas tem 11, né? Tem 11. E na verdade hoje tem muito número, tá, Madalena? Então o jogador tá próximo de ter uma lesão. Isso é tudo controlado hoje pro fisiologista. Então ele tem que poupar esse atleta. Tirou, por que tirou? Porque às vezes tá próximo de ter uma lesão. Isso é tudo, hoje é tudo desenhado, você não faz só no olho. Eu fico irritado. O time parece que de repente ele perde aquele conjunto coletivo, porque o time muda muito, a hora tá aqui, mas parece, então tem essa mas tem os estudos, é isso que ele falou, né? Presta ter uma lesão, a torcida não sabe disso, quem tá em casa assistindo o jogo não sabe disso. Exaustão muscular. Melhor sacar e a torcida não quer. Hoje é muito exaustivo, tem muito campeonato, né? Muito puxado. Você ia falar o quê, Zé? Não, para ele contar alguma história de bastidor, porque ele é um cara que liderou vários elencos, né? Ele mesmo falava, eu chegava no vestiário, o técnico até pedia ajuda. Teve alguma briga, assim, o pessoal sair no soco, mesmo você teve que... Porque ali dentro do vestiário a gente não sabe o que acontece, né? Às vezes fala, os caras não estão nem ligando de estar perdendo um clássico, aí eu tô sofrendo aqui. Não é bem assim, às vezes o jogador sente muito também, vou te contar assim, o mais próximo, né, do que aconteceu. Tive várias histórias, mas assim, no Internacional o Muricy me ligou, tá? Eu tinha trabalhado no Náutico, 2 pernambucanos nós ganhamos, né? Depois de 13 anos que não ganhavam, o Náutico no centenário a gente conseguiu ganhar. E aí eu tava no Guarani, eu voltei em 2002 para jogar o Pernambucano, 3 meses, depois voltei pro Guarani no Brasileiro. Aí ele me ligou que tava indo pro Inter. Sangalete, vem cá, você precisa ajudar. Como é que tá aí, Muricy? Ele falou, tá pior do que o Náutico. Então nós chegamos num clube que estava totalmente estruturado, ninguém queria ficar no clube. Imagine, eu e o Muricy fazendo reunião com o Klemer, vai mudar, fica aqui, não, eu quero ir embora. E o Klemer conta isso. E nós mudamos a cabeça dele, e montamos uma equipe, eu era assim.
E aí o Muricy foi embora depois de estar montando, que ele ficou 10 dias, ele falou, Sanga, como é que tá aí? Pô, tá difícil. Falei, tá difícil porque esse não quer ficar, o outro não quer ficar, então a gente fechou o grupo, pagava menos, mas ficamos. Exemplo, né? Pra você entender assim, trazer um cara aqui embora. E depois de tudo formado, a gente teve líderes positivos. Fernandão, Klemer, inverteu uma situação, veio o Tinga, então jogadores com líder positivo. Isso você atrai uma coisa diferente, né? Todo mundo pensando positivo para vencer. Existe o negativo, existe um ou outro que bagunçava. Como chegou um atleta, tá na época, acho que não tem problema falar dele, que hoje ele até é um tipo assim, comediante até, que é o Perdigão, né? E ele chegou, ele causou, ele veio num time do interior, quando foi contratado, ele chegou já no final de semana, antes de apresentar, ele fez coisas erradas, tá? Não vamos voltar no assunto. E quando ele chegou, a gente já estava sabendo que ele tinha ido para um lugar errado. E eu, como capitão, chegou, chamei. Perdigão, ô, Sangalete, obrigado, tal, tô vivendo. Não, vem cá, quero falar com você. O quê? Ó, aqui é Inter, tá? Aqui você não pode fazer isso, mas eu não fiz. Eu falei, todo mundo tá sabendo. Tá, aqui eu levo o meu alimento para minha casa. Chamei o Fernandão, vem cá, Klemer, vem cá, que eram os líderes que a gente ia discutir prêmio com o presidente. Falei assim, você tem filho? Tem, você tem filho? Tem. Comida, a gente leva daqui. Então, entendeu? Aqui você não vai bagunçar. Então a gente posicionava o atleta que estava chegando já. Ele olhou para mim, você tá brincando? Não tô brincando não, aqui é sério. Uma outra situação com o Rafael Sobes, subindo pro profissional, fizemos um rachão, a bola veio, ele colocou a bola na camisa e fez um gol brincando. Na hora de aquecer, eu tava já quase parando. Eu falei, a próxima eu te quebro. Ele falou, por quê? E deu risada, porque aqui não é brincadeira, você subiu do Júnior, acabou. Aqui é coisa séria. E aí, depois de anos que ele tava no México, ele voltou, tava no Inter visitando com o Tafarel, conversando, ele chegou, falou, Tafarel, a maior dura que eu levei na minha vida foi desse cara aí. Porque o cara gravou, ele falou, pô, aí eu entendi o que era sério. Quer dizer, o cara chegou, tava brincando, ele falou, levei isso pra minha vida, é sério. Acabou, menino, agora é profissionalismo. Então, existem situações que você tem que controlar e você tem que mostrar, não, o caminho é esse. Então, quando você põe isso dentro do vestiário, que você começa a trazer pessoas compromissadas em qualquer lugar, tá? Qualquer empresa, o caminho é vencer. Então, eu fiz isso no Inter, junto com o Muricy, nós deixamos ele de brinca, deixamos pronto para ser campeão mundial. Né? E por quê? Porque já estava, eu falei isso pro Fernando, esse time vai, pro Fernando Carvalho, né? Tanto é que eu sempre conversava, Fernando, esse time vai vencer. Por quê? Porque o ambiente está muito bom. Isso foi 2002? 2005, 2005. Quando eu parei. E aí, 2006 foi campeão com o Abel. Né? Isso. E é legal assim, não é só atleta, tá? Foi campeão mundial, o roupeiro, o massagista lá, que eles tinham um bicho para dividir para 4. E eu, como controlava, eu peguei 2 bichos e dividi para 4. Meio cada um. Do Japão me ligaram, Sanga, obrigado, recebemos tanto, né? Isso é legal, depois que eu ter parado, eu não tava mais. Eu falei, você tá guardando o banho? Porque o banho era brincadeira. Eu falei, não, eu tô pondo pra dormir o dinheiro, né? Ele falou, põe pra dormir, hein? Então é coisas assim, que eu participei disso, né? Então, até hoje eu volto lá, as portas estão abertas pra mim, e a torcida não me reconhece, porque, lógico, quem foi campeão foram eles, mas internamente eu sou bem visto lá pelos funcionários. Então isso é interessante, você fazer um papel sem aparecer, mas já é importância. Então, eu acho que eu fiz em todos os clubes que eu passei, né, de você fazer isso, e eu gosto, tanto é que eu tenho comércio hoje, eu gosto de gestão de pessoas. Então, não vou lá para ganhar dinheiro, eu vou lá para poder ver os problemas das pessoas e tentar controlar isso. Agora você é tão bem preparado, né? Por que você prefere continuar mesmo como empresário comercial, ou o futebol não te atrai para... Hoje tem que viajar muito, como é que é? Hoje eu sou empresário do Thiago Kozlowski, que foi treinador, que é auxiliar do Ramon Menezes, seleção brasileira, que foi campeão sul-americano e hoje é auxiliar do Mano Menezes. Né? Então, por quê? Porque eu fiz amizade e sempre que ele ia tomar decisão, ligava para mim, Sanga, eu quero isso. Eu fui ajudando ele a tomar decisão. Exato. E aí ele falou, preciso que você fique do meu lado. Você não quer ser meu empresário? Eu falei, cara, eu não sou agente FIFA, mas eu te oriento, entendeu? Então, eu tô sempre ajudando ele, fazendo os contratos dele e tem um documento, nós dois, né? Mas eu sempre fui convidado para voltar para o Náutico, né? Sempre como executivo, mas assim, eu tô bem aí. Eu sou nauticano no Recife, né? É mesmo, mano? Rapaz, eu vou do Náutico. Timbu. Parece que o time, né? Tem dificuldade. Tem um sapo enterrado em algum lugar. É muito querido, amadorismo, né? É o time mais querido. Mais querido, né? Mas infelizmente lá eles misturam muita paixão ainda. O presidente gosta de estar lá, de dar entrevista, porque o pai foi, porque aquelas coisas. Essa questão de mudar bastante de cidade, de regiões, de estados, para um jogador pesa na carreira, pesa na hora de uma decisão, porque técnico também é uma loucura, né? O cara treina no Rio, na hora que chega lá, se assenta no apartamento com a família, tem que ir para o sul. Lá no sul tem que ir para Minas. Isso pesa na carreira do jogador? Hoje o atleta que tem um empresário, ele deixa tudo pronto, né?
Agora, assim, você tem filhos de escola, você tira da escola, leva para cá. Só que, assim, eu fiz isso com as minhas filhas. O meu filho nasceu em Recife, a minha filha nasceu em Recife também, o filho, porque eu era executivo. Então, assim, você cria para o mundo. E, na verdade, uma mora no Rio hoje, a outra em São Paulo, e o Luiz Gabriel está indo para os Estados Unidos agora em agosto, se der tudo certo, que ele vai estudar e também jogar futebol. Vai criando raízes em praças diferentes. E o filho para o mundo, né? Você quer abraçar, de repente você se atrapalha, né? Então, o meu filho foi criado assim, fizeram amizade, tem fácil relacionamento, porque foi obrigado a fazer, né? Você sai do ambiente, vai para outro, vai para outro. Então, você começa a viver um pouco mais leve, né? Mas é difícil. Filho, vamos para onde? Aonde? Quando é pequeno, né? Então, eu não tive um filho com 15, 18 anos junto comigo. Eu tive as meninas e o Luiz Gabriel não acompanhou, né? Nasceu depois. Mas mesmo assim, nasceu em Recife, né? Mas eu não vejo uma dificuldade. Não tem problema. Não, porque eu que arrumava tudo, né? Minha mulher ia como estava pronto. Além de jogar, eu procurava apartamento, mobiliava. E hoje o atleta não faz mais isso. Ele não faz o contrato, ele não arruma a casa, é muito... Só joga futebol. Então, para mim, eu vejo assim, a dificuldade desses meninos quando parar de jogar futebol. Porque daí não se encontra, não sabe fazer outra coisa, né? Infelizmente. Isso mostra também que alguns atletas ficam muito mimados dentro de campo, porque eles não têm que crescer. É tudo muito fácil para eles, dão tudo de presente, é tudo embaladinho. Então não cresce como homem, às vezes fica um jogador meio mimado assim dentro de campo. Um exemplo que eu tenho claro para mim, assim, por mais que seja palmeirense, o Dudu. É um atacante que tinha muito potencial, mas foi importante para o Palmeiras, mas sempre mimado, sempre meio chorão. Toma algumas decisões erradas na carreira. Eu acho que faltou isso para ele ter crescido mais fora de campo, né? Muito bom. Nós estamos aqui com o finalzinho da Inspiração Loop Sport, mas é que eu tô a fim de escrever um livro, viu, sobre o futebol do passado e o futebol de agora. Uma vez o Tião Macalé, jogando no Guarani, jogando naquele lugar, grande jogador, mas era um, né, bebia muito e tal. E uma vez ele me contou uma história dizendo que o técnico era o Manga, que foi goleiro do Santos e tal, e chegou aqui em Araraquara para dirigir a Ferroviária e tinha um rapaz que cuidava na pensão da Ferroviária, que era a... como é que chama lá? A Chacrinha, né? Lá no São Geraldo. E tinha um cidadão lá que anotava a entrada do jogador, que hora que saía e a hora que entrava, certo? E o Manga desconfiou que esse cara estava mancando com ele, que estava, sabe, anotando. Pô, todo mundo chega mais ou menos essa hora aqui, tá pensando que o time não está rendendo, né? Aí sabe o que o Manga fez ou não? Subiu numa mangueira, tem uma mangueira lá, e ficou até 1h da manhã e anotou todo mundo. Tal pessoa, passarinho, quer dizer, entrou tal hora, outro tal hora. E uma semana ele fez isso, né? Aí descobriram. Que ele chegava e falava assim, você entrou 3h da manhã, você não sei o que tem, vocês não são profissionais, largava o pau. Aí o pessoal falou, filha da mãe, quem será que tá? Né? Aí o cara falou, ele tá subindo em cima da mangueira. O pessoal juntou um monte de pedra debaixo da mangueira e o passarinho, o outro jogador, quando chegava, tem ladrão em cima da mangueira, pegaram as pedras e pá, tá... o Mangão gritando lá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Por isso que virou Manga? Manga, estava em cima da mangueira. Mas o Manga era técnico que a gente via que já tinha um profissionalismo, né? Quer dizer, olhava, cuidava do jogador. Naquele tempo, os técnicos também não tinham muito, né? Mas tinha alguns técnicos que eram bem rigorosos, né? Com esse negócio de horário e tal, de entrar no campo. Porque o jogador naquele tempo era mais relaxadão, né? Sim. Na época podia até fumar, né? Fumava, eram umas coisas diferentes. O Gerson mesmo, né? Sim. O Gerson parava o treino para fumar. Garrincha, na biografia que o Rui Castro escreveu, Estrela Solitária, ele deixava a concentração e ia jogar no campinho de terra, lá em Pau Grande, bebendo cachaça, se expondo a lesões num campo esburacado, não tinha esse profissionalismo. É por isso que eu digo a você, hoje eles talvez nem sequer... eu tenho história, eu joguei no Corinthians e eu perguntava pro roupeiro na época, Miranda, que tinha 50 anos lá, como que era o Sócrates, né? E eu sempre cheguei cedo, chegava 2 horas antes do treino, sempre gostei do local, né, de jogar futebol, então você chega cedo e curte. Ele contava pra mim que eles iam buscar o Sócrates no bar para poder jogar. Cadê? Não chegou na apresentação, ia lá, pegava, já sei onde ele tá, em tal lugar. Trazia ele, não chegava à noite, dormia, ia jogar. Sangalete, ele decidia, ele fazia 2, 3 gols. Ribeirão era assim mesmo, contaram a história que em Ribeirão no Botafogo era isso mesmo. Pinguim não saía de lá do Pinguim, né? Era chopinho, mas sempre mas hoje com a potência que hoje não consegue mais jogar, né? O atleta, você vê que o Cristiano Ronaldo joga até a idade dele, que se cuida, né? Você vê um cara 40 anos daquela maneira, então é totalmente diferente. Sangalete, foi muito bom esse papo com você, porque você falou agora como ex-jogador, como uma pessoa esclarecida sobre o futebol. Isso é muito bom para dar uma noção exata do que é
inclusive essa questão aí do portuguesinho, que eu acho que mexe muito no time, tira aquela organização, tal. Então, quando ele mexia menos, parece que o time rendia mais, né? Então, enfim, você está dizendo que não, que a coisa é feita, como se diz? Na base de estudos? Estudos, né? Não é de orelhada, não, né? Olha, tem aqui esse presente da Sport Lu para você. Tá obrigado, bom? Obrigado, Madalena. É um prazer aqui participar com vocês e sempre à disposição, tá? De poder falar de futebol. Eu falo muito pouco, tá? Depois que eu parei, mas eu gosto de lembrar os momentos bons, né? Porque o que passou, passou. E eu vejo a vida daqui para frente, né? Do que vai ser. Então, a memória existe o prazer, né, que eu tinha de jogar futebol. E é difícil fazer uma coisa que você gosta e ter sucesso, né? Então eu gostei muito, mas ficou para trás. E agora meu filho está seguindo, então aí você vem e a gente sempre sabe que praticar esporte é super importante, né? Você tira os meninos da rua, de droga, de tudo. Independente de qual esporte, é importante você estar sempre ativo e sempre incentivando esses garotos a fazer algo diferente. É isso aí mesmo, né? Então tá muito bom, muito obrigado, Sangalete. Foi muito bom esse papo com você. E assim a gente encerra Inspiração Lupo Esporte, porque na semana que vem, na sexta-feira, com certeza vai ter uma outra estrela que brilhou em algum esporte, está brilhando em algum esporte. Um abraço a vocês.